Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a solução do terceiro exercício proposto, que envolve determinação das propriedades de um sistema. O enunciado é o seguinte: a determinação da raiz quadrada y igual a raiz quadrada de alfa de um número real alfa maior do que zero pode ser realizada por meio de diversos métodos numéricos que encontram as raízes da função f de y igual a y ao quadrado menos alfa. Pelo fato dessa função ela ser diferenciável, o método de Newton se torna uma alternativa razoavelmente interessante. Talvez tenha métodos muito mais eficientes, mas eu não cheguei a analisar a fundo. Também até porque é uma função bastante simples, então qualquer método mequetrefe consegue resolver esse tipo de equação. O método de Newton é um método de determinação de raízes de funções diferenciáveis na forma de uma equação recursiva, em que a nova estimativa da raiz da função ela é a estimativa atual subtraída da função dividida pela derivada da função determinada na estimativa atual. Bom, a função ela é conhecida, que é y ao quadrado menos alfa. A gente consegue substituir aqui no numerador. E a derivada dessa função em relação a y ela é bastante fácil de ser determinada. É um polinômio, né? Então seria 2y n menos 1, que é substituído aqui no denominador. Após algumas manipulações algébricas, a gente chega na equação y de n igual a meio y de n menos 1 mais alfa dividido por y de n menos 1. Em que, para um sinal de entrada, x de n igual a alfa, o algoritmo de Newton para a determinação da raiz quadrada pode ser interpretado como um sistema discreto, y de n igual a meio, abre parênteses, y de n menos 1 mais x de n dividido por y de n menos 1, fecha parênteses, que não é muito diferente de uma equação de um filtro discreto. Entretanto, você está, digamos, utilizando um filtro para encontrar a raiz de uma equação. Sobre o sistema descrito na equação anterior, determine justificando sua resposta: A, se o sistema é linear; B, se o sistema é invariante no tempo; e C, demonstre que y de n converge assintoticamente para a raiz quadrada de alfa quando n tende a infinito. Então, a primeira parte envolve a determinação da propriedade de linearidade ou não linearidade do sistema. Geralmente, sempre que possível, vocês devem tentar realizar a separação da dependência da equação em relação a sinais de saída de um lado da equação e as sinais de entrada do outro lado da equação, que vocês vão ver que algebricamente a complexidade do problema ela se torna um pouco mais tratável. Mas antes de tratar o problema bruto, se vocês olharem o enunciado do sistema, vocês sabem que assintoticamente, ou seja, quando o n tende a infinito, acreditando que o algoritmo de Newton funciona, vocês sabem que y de n vai tender a uma raiz quadrada de alfa, o que é um tipo de função notavelmente não linear, já que se vocês tiverem aqui um x3 de n é igual a x1 de n mais x2 de n, só limpar essa sujeirada aqui. Claramente o que se observa é que quando você aplica a função, isso aqui vai ser diferente de fazer aqui x1 de n mais a raiz quadrada de
x2 de n. Alguns alunos perguntaram se isso é uma solução válida. Isso é uma solução bastante válida. Da mesma maneira, se vocês tentassem verificar a estabilidade ali somente pelo critério de escalabilidade ali, dizer que um x2 de n é igual a um alfa x1 de n, vocês veriam que, da mesma maneira, x2 de n seria diferente de alfa raiz quadrada de x1 de n, e por qualquer um desses dois raciocínios vocês poderiam concluir que o sistema ele é não linear. Levando em conta que, pela definição de linearidade, ela tem que ser válida para qualquer sinal de entrada a qualquer instante de tempo, vocês encontrarem um contra-exemplo para o qual o sistema não apresenta comportamento linear, ela é suficiente para demonstrar que o sistema não tem propriedade de linearidade. Então isso aqui seria uma resposta alternativa, mas que também é conceitualmente válida. Caso vocês não tenham tido essa sacadinha sobre o problema, vocês podem fazer pelo método convencional também. Então eu comentei que é desejável vocês tentarem separar as dependências aqui em lados diferentes da equação. Estou só copiando aqui a equação do enunciado. Mais x de n sobre y n menos 1. Opa. Então, como eu comentei, vocês podem tentar separar ela aqui em dependências em relação a y de n de um lado da equação, e finalmente a gente pode multiplicar essa equação por y de n menos 1 e ela vai resultar aqui em y de n menos 1 menos meio y ao quadrado de n menos 1 é igual a meio x de n. Multiplicar todo mundo por 2 aqui, deixa mais fácil. E ficaria aqui 2y de n menos 1. A gente vai ver que se a gente trabalhar com essa equação é um pouco mais fácil a gente verificar as propriedades. Então vamos começar pela linearidade. A princípio a gente imagina aqui um sinal x1 de n passando pelo sistema S, produzindo o sinal de saída y1 de n, no qual 2 y1 de n, y1 de n menos 1, menos y ao quadrado n menos 1 é igual a x1 de n. A gente precisa de um segundo sinal, x2 de n, que quando processado pelo mesmo sistema S, produz uma saída y2 de n, em que 2y2 de n, y2 de n menos 1, menos
y2 ao quadrado de n menos 1 é igual a x2 de n. Finalmente, a gente precisa de um terceiro sinal, x3 de n, formado por uma combinação linear x1 de n mais alfa x2 de n. Como a gente não assumiu nada previamente sobre a natureza de x1 de n nem de x2 de n, a gente consegue omitir aqui um coeficiente que eventualmente deveria ter aqui no x1 de n. Não conseguiria omitir esse outro, já que ele controla aqui a proporção de quanto x1 de n quanto x2 de n você está tendo no x3 de n, mas eu poderia considerar que o coeficiente ele já está incorporado aqui ao x1 de n. Mas pelo menos um grau de liberdade dentro dessa combinação linear é necessário. E esse sinal x3 de n ele é aplicado no mesmo sistema S, produzindo y3 de n, em que y3 de n y3 de n menos 1 menos y ao quadrado de n menos 1 é igual a 3 ao quadrado igual a x3 de n. Aqui a gente pode claramente realizar aqui uma substituição, uma vez que a gente tem que x3 de n ele é x1 de n mais alfa x2 de n. Isso aqui é uma substituição bastante chatinha aqui. Vai ser igual a 2 vezes y1 de n, y1 de n menos 1 menos y1 ao quadrado n menos 1 mais alfa, abre parênteses, y2 de n, y2 de n menos 1 menos y2 ao quadrado n menos 1, fecha parênteses, de onde a gente conclui que y3 de n é diferente de y1 de n mais alfa y2 de n, que é a combinação linear com os mesmos coeficientes mais os sinais de saída referentes a essa combinação linear que a gente tem aqui em cima. Essa igualdade ela acaba não sendo válida, uma vez que, por exemplo, y3 ao quadrado ele é diferente de y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado vezes alfa. E, portanto, a gente conclui que esse sistema ele é não linear. Algebricamente é um pouco mais complicado do que a gente tinha esboçado aqui, tomando somente a solução assintótica, mas a conclusão é a mesma e conceitualmente o exercício ele não se torna mais
complexo, a complexidade é simplesmente algébrica. Então, a segunda parte do exercício ela pede para verificar se o sistema ele tem propriedade de variância ou invariância no tempo. Então, aqui. Para isso a gente precisa de dois sinais, nos quais um é uma cópia do outro transladada de uma quantidade de instantes no tempo, vamos pensar assim, e a verificação se os dois sinais de saída são iguais, exceto por uma translação pela mesma quantidade de instantes de tempo. Então, para isso a gente vai utilizar um sinal x1 de n, que ao ser processado pelo sistema S, produz um sinal de saída y1 de n, no qual 2y de n, y1 de n menos 1, menos y1 ao quadrado de n menos 1, é igual a x1 de n, como a gente tinha determinado anteriormente. A gente precisa de um sinal adicional x2 de n, que ele é, por exemplo, x1 de n mais n0. Esse sinal ele é utilizado na entrada do sistema S para produzir x2 de n. O sinal de saída y2 de n, no qual o mesmo mapeamento de entrada e saída é válido. x2 de n está relacionado a x1 de n por meio aqui de e a gente pode realizar aqui uma transformação na variável independente, vou chamar de m igual a n mais n0, portanto n é igual a m menos n0, e a equação em verde pode ser expressa aqui como de m menos n0, y2 de m menos n0 menos 1 menos y2 ao quadrado de m menos n0 menos 1. Tudo isso aqui é igual a x1 de m. Se a gente for comparar aqui, as duas equações elas são iguais a x1 por propriedade transitiva 2y2 de m menos n0, y2 de m menos n0 menos 1, menos y2 ao quadrado de m menos n0 menos 1, precisa ser igual a 2y1 de m, vamos usar assim, y1 de m menos 1, menos y1 ao quadrado em m menos 1, e, portanto, essa igualdade ela é válida para quaisquer sinais y2 e y1 de m se ocorrer uma igualdade na qual y2 de m
Vou voltar aqui. N menos N0 for igual a y1 de N, ou seja, se y2 de N é igual a y1 N mais N0, de onde se conclui que se você está atrasando o sinal de entrada x1 de N0 instantes de tempo, você submete esse sinal na entrada do sistema, o efeito seria um atraso do sinal de saída respectivo a x1 de N, y1 de N, da mesma quantidade de instantes de tempo N0, e, portanto, o sistema é invariante no tempo. Isso é bastante razoável com o que a gente observa na prática. Se você inicializar esse algoritmo com uma estimativa inicial de raiz quadrada igual a 42, de um número alfa igual a 6, por exemplo, digamos que dentro dessas condições o algoritmo ele passe por determinados pontos para convergir em mais ou menos umas 10 iterações. Se você pegar esse mesmo algoritmo e na iteração 18 você reiniciar ele com uma estimativa inicial 42 para o mesmo número qual você queira tirar a raiz quadrada, é de se esperar que o algoritmo ele passe exatamente pelos mesmos pontos, tenha convergência em torno de 10 iterações novamente, ou seja, o comportamento do sistema ele independe do momento no qual você está inserindo os seus dados para o funcionamento dele. Logo, ele é um sistema do tipo invariante no tempo. Existe uma série de sistemas encontrados na natureza que não tem essa propriedade. Bom, caso seja interessante, a gente pode discutir isso posteriormente. Finalmente, a terceira parte do exercício demonstra que y de n converge assintoticamente para a raiz quadrada de alfa quando n tende a infinito. Bom, como convergência assintótica, diz que um algoritmo ele converge quando a solução dele não muda conforme as iterações ou as recursões dele continuem acontecendo. Bom, no caso, seria se o algoritmo encontrasse a raiz da equação nesse caso. Entretanto, para o algoritmo de Newton, a garantia da convergência ela acontece somente após um grande número de iterações terem se passado. Então a convergência ela é chamada de convergência assintótica. Então, vamos pegar esse conceito, traduzir ele para matemática e depois aplicar nas equações do sistema. Então, após serem passadas muitas iterações, ou seja, num limite quando n tende a infinito, a nossa solução ela acaba não sendo alterada conforme passam as iterações, ou seja, se eu pegar aqui no limite quando n tende a infinito da solução uma iteração imediatamente anterior, não deve haver diferença em relação à solução atual se o algoritmo convergiu assintoticamente, ou seja, isso vai acontecer, mas só após passadas muitas iterações desse algoritmo. Então o que a gente faz? A gente pega as equações do sistema e joga elas com n tendendo a infinito. Você vai ter que 2y de n, y n menos 1 menos
y de n menos 1 ao quadrado é igual ao limite, quando n tende a infinito, de x de n. Uma vez que no limite tanto y de n quanto y de n menos 1 são iguais, a gente pode utilizar essa informação aqui na equação do sistema. Então, no limite, quando n tende a infinito, y de n menos 1 vai tender a y de n. Então, isso aqui vai virar 2 vezes y ao quadrado de n. Da mesma forma, aquele y ao quadrado de n menos 1 vai se tornar y ao quadrado de n é igual ao limite quando n tende a infinito, x de n. 2y de n ao quadrado menos y de n ao quadrado vai me dar somente y de n. Portanto, no limite, quando n tende a infinito, de y de n, ele vai ser então a raiz quadrada do limite quando n tende a infinito, x de n. Na realidade, teria aqui vou colocar em outra cor aqui, mais ou menos aqui, mas como espera-se que o algoritmo ele seja inicializado uma estimativa positiva de raiz quadrada, né? Então a possibilidade dele convergir para uma raiz quadrada, para um número negativo, ela pode ser ignorada. Finalmente, sabendo que para esse algoritmo o sinal de entrada x de n é sempre igual a alfa, a gente conclui que no limite, quando n tende a infinito, de y de n, isso aqui se torna a raiz quadrada de alfa, como queríamos demonstrar. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante. Ele não é o exercício mais fácil possível que eu poderia ter escolhido, mas a vida também não é tão fácil. Até a próxima.